31 a 35. Amém? Nossas ABDs nesse semestre foi falando sobre os patriarcas. Mas o Senhor falou tanto comigo nesse texto que nem foi citado basicamente na revista. Porém, o Senhor tem falado muito comigo sobre Lia. É alguém que aparece pouco na Bíblia. Foi envolvida num moído, como se diz, numa situação que ela não buscou, mas o Senhor vem falando comigo nesse texto e espero que você possa também ser impactado por esse texto. Amém? Gênesis 39, a partir do 31. 29. Gênesis 29, a partir do 31. Quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu o seu ventre, mas Raquel era estéril. Lia concebeu e gerou a um filho, e ela chamou o seu nome de Rúben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para mim, para minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou Simeão. Ela concebeu outra vez e gerou a um filho e disse: agora, desta vez o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos. Por isso o seu nome foi chamado Levi. Ela concebeu outra vez e gerou um filho, e ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Amém? Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai, que o Senhor possa falar conosco através desse texto, que o Senhor possa alcançar o coração e a vida de cada um. Pai, o Senhor nos conhece e vê o nosso coração e nos vê por dentro e sabe a necessidade do nosso coração. Que o Senhor possa falar comigo e com cada um que aqui está. Derrama da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu vejo esse texto, quando a gente declina sobre a história de Lia, a gente vê uma mulher muito sofrida, que foi colocada numa situação a qual ela não buscou. Porque nós, conhecendo a história, voltando um pouquinho atrás, logo que Jacó chega nessa cidade e vê a irmã de Lia, Raquel, ele se enche de amor e de carinho por Raquel. E trabalha 7 anos a fio sem receber uma moeda por causa de Raquel. E por uma trama do pai delas, o pai delas entrega Lia. E essa situação vai decorrendo em uma grande angústia, eu imagino, no coração dessa mulher. Imagine aí, irmãos. Você não era para estar naquela situação onde aquele homem tomou como mulher a Lia sem querer. E a palavra do Senhor diz que ele amava Raquel e não a Lia. E ele vai e reclama com o pai e diz: olha, eu passei 7 anos
entregou Raquel. Ele entregou Raquel e Lia era visivelmente odiado. E Jacó, eu imagino, irmãos, vamos declinar na palavra assim, com um olhar amplo. Eu imagino que Jacó ia coabitar com Lia só por obrigação, dava o melhor para Raquel, trazia as melhores ofertas para Raquel. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele lhe abriu a madre. Era a mesma coisa de dizer assim, ele a abençoou. Porque uma mulher naquela época, sem filhos, era muito desprezada. Era mal vista pelos outros. Mas o Senhor foi e fez o quê? Abriu a madre. E além dele abrir a madre, os 4 filhos de Lia eram homens. Irmãos, ter filho homens naquela época era o mesmo que ganhar na loteria. Eu imagino quando ele dizia assim, eu estou grávida, que vem um varão. Era a frase que o pai falava, que vem um varão. Que venha a minha descendência. Que venha aquele que vai prosperar os meus bens. Então ela foi tendo. No primeiro, ela disse o quê? Lia concebeu, gerou um filho e ela chamou de Rúben, o primogênito, né? O primeiro. Pois ela disse, certamente o Senhor olhou para mim, para minha aflição, e por isso agora meu marido vai me amar. Irmãos, eu trouxe, da outra vez, eu não trouxe nessa linha de pensamento que eu vou trazer hoje. Irmãos, o que está te motivando a viver? Qual é a sua motivação? Qual tem sido a sua motivação de estar servindo ao Senhor? Aquela mulher vivia numa vertente que tudo que ela fazia, tudo que ela pensava, os filhos que ela gerava, ela só pensava para que meu marido me ame, para que eu não seja mal vista, para que ele venha me olhar de maneira diferente. Era a preocupação daquela mulher, a motivação dela era só: eu quero que meu marido me ame. Qual tem sido a minha e a sua motivação de estar no culto hoje? Você veio hoje por quê? Porque hoje é domingo? Porque você tem assumido o cargo tal? Porque você aceitou ser líder disso? Qual tem sido a sua motivação? Muitas vezes, irmãos, você endeusa tantas coisas que Deus está colocado lá no cantinho do seu coração. Uma vez eu ouvi uma mensagem de presente do Carlos Alberto, que ele falava muito o que tem no seu quartinho, no quartinho do seu coração. Qual a bagunça que tem lá? O que você tem guardado lá dentro? Essa mulher vivia em uma situação que ela não buscava, mas ela podia ter ali feito, como se diz, do limão a limonada. Mas não. Ela estava ali só pensando: agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai me amar. 3 gestações, 3 lembranças de Deus. Deus presenteou aquela mulher 3 vezes, mas a preocupação dela era se o marido dela ia amar por causa disso. Ia amar por causa disso. O que tem causado
sentir malefício na sua vida porque você não foi motivado pela coisa certa. Jesus te amou primeiro. Você tem o amado primeiro? Você tem o amado primeiro? Hoje foi o Enem da escola bíblica. Quem foi? Irmãos, eu não quero nem dizer quem errou, quem acertou. Não, isso não é importante. A importância não é eu gabaritei. Eu acho que ninguém gabaritou. Mas essa não é a importância. A importância é eu vou dar o meu melhor para Deus, porque Ele me amou primeiro. O que fazia essa situação piorar ainda é que uma ficava com inveja da outra. É porque isso trazia um problema na família. A falta de amor de Jacó. A inveja de Raquel. Lia ali, trazendo filhos e mais filhos na motivação errada. Fez com que aquela família fosse seguida por grandes prejuízos, com grandes prejuízos por causa de uma motivação errada. E ela só foi entender isso na quarta gestação dela, na gestação de Judá. Quando ela recebe mais uma vez a virtude de gerar. E ela diz, desta vez, neste momento, eu vou adorar. Sabe o que é interessante, irmãos? A motivação correta traz benefícios para a sua vida. Traz entendimento, traz graça, traz amor, traz gratidão. Traz uma adoração sincera e contrita aos pés do altar do Senhor. Mas quando você está realmente adorando ao Senhor, trazendo tudo ao altar. Tudo ao altar. Agora eu adorarei ao Senhor. E a graça do Senhor veio através de Judá. Judá está na descendência de Jesus. Mas sabe qual é interessante, irmãos? Talvez você esteja aí dizendo, essa mulher só sofreu tanto. Não foi porque ela teve a motivação errada, mas é porque o pai fez isso, porque o marido não amou, porque a irmã. Irmãos, quer um exemplo maior do que a vida de José? Quer um exemplo maior do que a vida de José? Aquele rapaz que foi traído pelos seus irmãos. Foi jogado dentro de uma cisterna. Foi escravo lá em Potifar, na casa de Potifar. Mas sabe qual é o legal, irmão, dessa história de José? É que em todas as situações, Deus o fez prosperar. Mas por quê? Porque em nenhuma das situações de dificuldade de José blasfemou. Nenhuma das situações de José, ele foi e disse, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Ao contrário, ele chegou lá em Potifar e fez a casa de Potifar, pelas ações deles, prosperar. Irmãos, aonde você está, tem sido frutífero na sua vida? Ou você tem dito blasfêmias? Ou você tem culpado a situação? Ou você tem se motivado a ser uma pessoa amarga? Você como cristão, você tem glorificado o nome do Senhor onde você está?
Potifar, ele prosperou. Na prisão, quando ele foi caluniado, ele prosperou. E lá no Egito, ele foi governador. Por quê? Porque a motivação dele era agradar ao Senhor, e seja qual for a situação. Como tem sido você como cristão, diante de toda e qualquer circunstância, diante de todo e qualquer momento em sua vida, nos momentos ruins ou nos momentos bons? Como tem sido sua vida? Irmãos, vocês, cada um de nós somos espelho, as pessoas veem você. Mas sabe o que é melhor e mais interessante? O Senhor vê a sua dor. O Senhor vê quando as pessoas te julgam, quando as pessoas te caluniam. Então levante, irmãos, erga a sua cabeça, viva como um cristão íntegro diante da presença do Senhor. Faça com que o nome do Senhor seja glorificado, seja onde você esteja. Foi lá no Egito, um povo idólatra, um povo que adorava milhares de deuses, que José perseverou por honrar o Senhor. Porque quando Faraó chamou José, ele disse assim: você consegue saber o que o sonho significa? Você consegue fugiu a palavra. Você consegue ver o significado desse sonho? Ele disse: eu não, o Senhor. E o Senhor o honrou. Muitas vezes, irmãos, nós crescemos em nosso coração a nossa própria vontade. Aquela mulher se crescia em seu coração de entristecer pelaquela situação, pela falta de amor daquele homem. Mas o Senhor o amava o tempo todo. O Senhor a amava e a via o tempo todo. E o Senhor te ama e te vê o tempo todo. Então, qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido o que você tem querido agradar? Aquela mulher só queria agradar o seu marido. Você tem agradado a quem? Jovem, você tem agradado a quem? Mulheres, você tem agradado a alguém? A quem? Igreja, você tem feito o que para o seu Senhor? O que você tem feito? Muitas vezes, irmão, nós colocamos muitas desculpas. Eu não tenho feito isso por isso. Eu não tenho feito isso porque o pastor não me viu. Eu não tenho feito isso porque eu não sei fazer. Irmãos, o que tem que nos motivar é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Quando aquela mulher mudou o seu pensamento, a chavinha virou. A chavinha virou, irmãos. A mente dela mudou. E a sua precisa mudar também. Vou porque Deus me amou primeiro. Vou ser cristão não porque minha mãe me obriga, mas porque eu amo aquele que me amou primeiro. Vou à frente daquilo, ou seja o que for, porque eu amo o Senhor. Eu vou glorificar ao Senhor na minha escola, porque eu amo ao Senhor. A motivação tem que ser porque dele, por ele, são todas as coisas. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, a gente lê um grande e belíssimo poema de amor. O amor é sofredor, o amor. Mas ali Paulo está falando com a
igreja de Coríntios, que eles precisavam amar aquela graça do Senhor, porque ele estava querendo mais a motivação de eu dou aos pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ali ele está dizendo, o amor é sofredor, porque o Senhor sofreu e morreu na cruz para nos salvar. A nossa motivação não pode ser e não deve ser nada carnal, nada daqui, mas precisa ser agradar o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Ele olhou para Lia quando ninguém mais via Lia. Ele olhou para Lia quando Jacó não via Lia. Ele olhou para Lia quando a sua irmã a maltratava. Ele olhou para Lia quando o seu pai a entregou como se fosse um objeto. Ele olhou para ela e o Senhor olha para mim e para você. E quando você entende isso, o seu sofrimento, as situações que você possa passar, não te maltrata mais. Você entende e diz, eu estou passando por isso, mas a tua graça me basta, Senhor, porque o seu amor, me fortalece. Então que você possa nessa noite lembrar e saber que o Senhor te vê. E a sua motivação tem que ser agradar ao Senhor todos os dias. A sua motivação precisa ser, eu louvo ao Senhor na minha fraqueza. Eu louvo ao Senhor quando ninguém me ama. Eu louvo ao Senhor quando aquele que devia me amar está me desprezando. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Você precisa saber que você é cristão, que você é filho de Deus, precisa estar ao altar, se entregando diante do Senhor. Irmãos, não é fácil. A vida com Cristo não é fácil. Em grandes momentos você vai pensar em desistir. Em grandes momentos você vai dizer, Senhor, eu não fiz nada errado, e por que isso? Por que essa luta? Por que essa situação? Mas diante disso tudo, o Senhor não vai deixar de te olhar, de te abraçar, e te acariciar, te mimar às vezes, te dar aquilo que às vezes você nem merece. Ele vai abrir a sua madre, sabe? Quando o Senhor olha para ali e abre a madre, é a mesma coisa de dizer, eu estou derramando bênção sobre você, Lia, entenda. Então o Senhor está dizendo isso para você e para mim nessa noite. Entenda, eu estou derramando bênçãos. Você vai gerar muitos frutos. Frutos que vão florescer. 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 Sua vida não é pautada pelas coisas que os outros veem, mas é pautada pelo que o Senhor vê sobre a sua vida. Então glorifique ao nome do Senhor. Às vezes o Senhor te dá algo e você diz, eu sou cara. Não, mas você pode dizer assim, agora eu louvarei ao Senhor. Eu renderei ações de graça ao meu Deus. Eu renderei ações de graça ao meu Senhor, porque Ele que me deu. Então que você nessa noite possa pensar em seu coração, qual tem sido a sua motivação? O que você tem feito para agradecer ao Senhor? O que você tem feito por aquele que é maior do que tudo?
Então, que você possa dizer nessa noite: eu te adoro, Senhor, e eu te louvo, porque o Senhor me fez prosperar em meio às dificuldades. Aquela mulher não entendia. Uma atrás do outro, nascia um varãozinho no ventre dela. E ela só estava levando o tempo todo a se amargurar por dentro. O que tem feito, irmão? O que você tem feito quando a bênção vem sobre você? Então, que a sua motivação seja Cristo. Que o seu louvor seja para Cristo. Que a honra seja dada para Cristo. Porque dele, por ele, são todas as coisas. A ele seja dada a honra e a glória. Porque quando você fizer isso, o seu coração vai estar mais leve. O peso da responsabilidade vai sair sobre você. E ele vai ser glorificado em todo o tempo sobre a sua vida. Então, que você possa ser motivado pelo correto que é o Senhor. Agradar a Ele, louvar a Ele, ser rendido a Ele, ser rendido aos pés do altar, aos pés do Senhor. Amém? Que você possa ser guiado pelo Senhor. A sua vida é do Senhor, é para o Senhor. Que a sua motivação seja essa. Amém? Essa era a palavra que o Senhor tinha proposto em meu coração.